Fala aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje a gente vai bater um papo sobre uma funcionalidade incrível que está por vir aí, tanto para ASP.NET quanto para Blazor. Estou falando de uma feature que vai sair só no .NET 8 em novembro ainda desse ano, mas que eu quero trazer aqui com uma certa exclusividade para vocês. Eu sou o André Baltieri, ou Balta, 10 vezes Microsoft MVP. Se está conhecendo meu canal por esse vídeo, não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar, que isso ajuda muito o meu trabalho mesmo. E agora bora lá conferir uma funcionalidade interessantíssima aí do .NET para essa próxima versão. Bom pessoal, como vocês sabem, sou bem early adopter nessa parte do .NET, né? Eu gosto bastante de seguir aí o que está em alpha ainda, né? O que está em pré-release, o que é a ideia aí do .NET e, consequentemente, trazer algumas novidades que eu acho bacana aqui para vocês. Muita coisa acontece por baixo dos panos, não muda muito no código para a gente, mas quando tem mudanças como essa que eu vou mostrar aqui hoje, eu acho super interessante, super válido trazer aqui para o canal, né, para já deixar vocês antenados aí do que pode vir pela frente no .NET. É claro que quando a gente fala de features novas, principalmente para o .NET 8, que vai sair só em novembro desse ano, a gente está falando em coisas muito previews ainda, em ideias às vezes, tá? Então, nem tudo que eu vou falar nesse vídeo pode se concretizar até o .NET 8, tá? Tem muita coisa que eu vou mostrar aqui para vocês e que, de fato, pode ser só uma ideia, só algo que, sei lá, vai ser descontinuado no meio do caminho, ou vão segurar para a versão 9 do .NET. É difícil saber, porque a gente ainda está em fevereiro, né, até a gravação desse vídeo aqui, e o .NET 8 só sai em novembro desse ano, então tem uma distância muito longa, tá bem? Outro ponto importante é que essa novidade em si é um repositório separado, então é algo muito novo ainda, você provavelmente não vai conseguir testar aí, ou não vai funcionar direito na sua máquina, como não funcionou aqui, né? Vou mostrar um vídeo para vocês, vou comentando o vídeo, vou fazer uma espécie de react aqui. Então, você não vai conseguir fazer um hands-on disso aqui, mas já vai dar para você ter uma ideia, inclusive a nível de código aí, de como vai ser essa funcionalidade no .NET 8. Lembrando que temos um alpha da SDK do .NET 8, se você quiser instalar, tá? Eu vou deixar os links aqui na descrição, tá bom? Esse daqui é um repositório separado por conta de ser uma ideia nova, um movimento novo. Então, muito do que eu vou mostrar aqui é bem incerto ainda para o .NET 8. Tem um cara que é o Steve Sanderson. Esse vídeo é um vídeo do canal dele, então eu vou deixar o link aqui na descrição. Todos os direitos autorais desse vídeo são dele, tá? Eu tô só replicando esse vídeo, só reproduzindo e deixando meus comentários aqui. E sigam o canal dele também, uma pessoa que vale muito a pena seguir. Vocês nunca tiveram contato com ele, nunca conheceram ele. Ele é um dos grandes nomes da web aí, trabalhando no Knockout.js, tem muito histórico, muito background aí, e ele é um dos nomes por trás do Blazor, tá? Essa novidade que eu vou mostrar aqui para vocês hoje, tem um codinome, né? Não é um nome ainda porque, de fato, ela ainda não é concreta, mas ela tem um codinome chamado de Blazor United. Tá? É a união do Blazor com a ASP.NET, algo que eu já tinha comentado com vocês, por exemplo, nos encontros premium, que participa dos encontros premium aí, já tá por dentro, já tinha deixado minha opinião sobre isso, né? Falei, acho que no futuro próximo, sem dar spoiler, né? Eu não sabia de nada desse projeto ainda, tô sabendo nessas últimas semanas só. Esse encontro acho que a gente falou em novembro disso aí, algo assim, e eu tinha comentado com vocês, né? Falei, eu acho que vai convergir, né? Tende a convergir ASP.NET e Blazor, tudo num só lugar, e agora a gente teve anúncio desse projeto aí, então vale muito a pena ficar ligado aí nos encontros premium. Eu vou dar play no vídeo aqui, e ele tá Hello, I'm Steve Sanderson. I work at Microsoft on the .NET team, and I'm going to give you a quick tour of some cool prototypes we've got going on e ele vai for Blazor. mostrar alguns protótipos aí, né? Vai falar um pouco sobre o Blazor. Consider this. Some web apps need rich interactive UIs. Ele fala que algumas aplicações web, né, precisam de interações muito ricas, que é o caso do Single Page Applications aí, que a gente tem e conhece, né? O Vue, Angular, entre outros frameworks, incluindo o Blazor, o WebAssembly. These are often called Single Page Applications, or SPAs, but são chamadas de Single Page Application, ou SPAs. Many web apps just need to generate plain HTML. Mas muitas aplicações web só precisam gerar um HTML simples, né? Uma resposta HTML simples. To handle requests as quickly as possible. Para dar o output dos requests o mais rápido possível. Now, many web apps use both of these techniques in different places. E muitas dessas web apps, né, que a gente tem, usa tanto o SSR quanto o SPA, né, em conjunto, né? Como é o caso, por exemplo, de aplicativos, né? Você tem um site que gera
o material estático, você tem um aplicativo, né? O caso do Balta foi assim um bom tempo, a gente tinha um site, que era o SSR, né? Que era lá do ASP.NET, a gente tinha um front com Angular, né? E pretendemos voltar com Blazor aí no futuro. Maybe the public pages are plain HTML and the logged in area is a spa. Ele falou que a parte pública é um HTML, né? Ou parte de login aí, que fica tudo back-office ali, um SPA, tá? É algo comum de se acontecer, é algo realmente comum, um cenário comum. Now, in the past, this would have required two different technologies. Ele fala que no passado isso iria requerir duas tecnologias diferentes. For example, in .NET, to generate HTML, we've got MVC and Razor Pages. Ele fala que no caso do .NET, né, a gente tem o MVC, Model View Controllers, que é uma arquitetura que o .NET, né, o ASP.NET faz uso, e o Razor Pages, né, que é um outro modelo de desenhar aplicações aí, que o ASP.NET também usa, os dois usam Razor, tá? O View, né, do MVC, o V do MVC ali também usa Razor, tá? Então Razor Page é só um nome bonito ali para arquitetura organizada em páginas e não usando MVC. With CSHTML files. Ele comenta aí que com aqui o CS HTML, né, que o CS é a interpolação do HTML com o C#, tá? Então você consegue fazer um for no C# interpolando com HTML. Vale muito a pena dar uma olhada no nosso material de Razor, de ASP.NET Razor aí, que é muito bacana. Whereas for interactive spas, we've got Blazor WebAssembly or Blazor Server. Enquanto pro lado de aplicações mais interativas, né, do SPA, a gente tem o Blazor WebAssembly, que roda dentro do WebAssembly, é tudo no browser, né, basicamente o .NET no browser aí, e o Blazor Server, que é um C# rodando no servidor, mas trafegando ali só as informações para a tela, né? Então, parte renderizada no servidor, parte renderizada na tela, na verdade, regra de negócio e código C# você deixa lá no servidor e ele vai desenhando a tela aqui para a gente à medida que a gente precisa, tá? Ele fica conectado através de um WebSocket aí, mas é bem mágico o negócio, é bem legal, porque você tem que ser o código no servidor, mas para a tela ali fica tudo ligado através de um WebSocket, é muito rápido. So that's two different architectures. But são duas arquiteturas bem diferentes. There's a growing trend within the industry to try and unify these into a single technology that can do both. Mas tem uma tendência aí no mercado de tentar unir essas duas tecnologias, né, esses dois mundos aí em um item só, tá? Inclusive isso daqui, o Blazor United, esse protótipo aqui do Blazor United, não é uma ideia exclusiva da Microsoft, né? Vai comentar aqui que outros frameworks já implementam isso, tá? É novo no .NET. Plain HTML and rich spas from one architecture. Então, o HTML, né, o Server-Side Rendering, a renderização do lado do servidor, né, HTML, CSS, JS limpo ali, né, e o Single Page Application em um só projeto. Now, the point of this is you don't have to limit yourself to just one approach up front. O lado bom disso é que você não precisa se limitar a usar um só, né, ou a focar em um item só. Use whatever approach is relevant for each part of your app. Você pode usar qualquer abordagem que seja relevante para a sua aplicação. You can mix and match even within a single page and easily switch if your requirements change. Você pode começar, por exemplo, com um single page e mudar se a demanda mudar, né? Então, isso acontece também, pessoal. A gente, às vezes, cria um single page application, mas tem área do single page application que a gente precisa, por exemplo, de um server-side rendering, ou vice-versa, né? Tem área de server-side rendering que você fala, nossa, isso aqui podia ser um SPA, né? Mas eu queria só esse pedacinho aqui como single page application, né? Por exemplo, a área de compras, né? Eu tenho todo o site que eu quero que seja renderizado do lado do servidor, eu comentei um pouco sobre isso no vídeo anterior aqui, né, de ASP.NET, onde eu falei algumas vantagens ali de usar o ASP.NET, uma delas era a parte do SEO, Search Engine Optimization, e uma das desvantagens de usar esse modelo é que tudo fica lá no lado do servidor, né, com ASP.NET no caso. Então, por exemplo, a tela de compras lá, você tem que fazer um formulário corrido ou usar muito jQuery ali, sendo que eu queria, por exemplo, usar um single page application só naquele pedaço ali. Então, ou eu tiro aquele site, né, publico uma outra aplicação, daí faz o usuário carregar e tem N outros pontos, ou eu uso tudo SSR. So, what could this look like for .NET? Well, we've que vai acontecer aqui started no .NET. Some experiments to combine the advantages of Razor Pages, Blazor Server and Blazor WebAssembly.
eles começaram alguns experimentos ali para unir o ASP.NET, o Blazor Server e o Blazor WebAssembly, tá? Esses pontos interessantes, tá? Porque tem Blazor Server e Blazor WebAssembly, então unir tudo, o ASP.NET, Blazor Server e Blazor WebAssembly. All into one thing. Tudo em uma coisa só, então vai unir tudo, né? Unir tudo em uma coisa só, até redundante aqui, né? So this would be a way for Blazor components to be a single architecture for... Então esse é um caminho para o Blazor Components, né? Quando você cria componentes ali do Blazor, você pode criar o Razor Components, na verdade, né? Um Razor Class Library, uma biblioteca só de componentes Razor. E esse é um caminho para que ele possa ser utilizado de uma forma muito mais simples em todos os projetos. All your web UI scenarios. That's for plain HTML rendering and for full interactivity, either... Ele fala que isso serve tanto para o plain HTML, para o HTML puro, quanto para o single page applications. Server-side or on WebAssembly. And that's for plain HTML rendering and for full interactivity, either server-side or on WebAssembly. Ele fala tanto no lado do server, né, quanto no WebAssembly. And that's all in one project, with the ability to easily switch between different rendering modes. E é tudo no mesmo projeto com a possibilidade, essa é uma parte muito importante, com a possibilidade de trocar, né, do server-side para o client-side, modo interativo, a hora que você quiser. And even mix them in the same page. E até mesmo juntar, né, usar os dois ali na mesma página. Então, realmente é uma promessa bacana aí. So, I know that's a bit hard to understand, so let's look at a specific prototype. Ele fala que entende que é um pouco difícil de compreender e vamos dar uma olhada num protótipo aí, tá? Então vamos embora. Now, here's the sort of website where you just want to use server-generated HTML. Ele está mostrando um site que ele só quer usar HTML renderizado do lado do servidor, só o SSL. We've got this list of recipes. Você tem essa lista de receitas. We can navigate into them. Você pode navegar por elas. We've got this search feature. Tem a funcionalidade de up busca. Here, like that. That's just kind of come back with the results. E já trouxe os resultados, né? Colocou a query aqui em cima, passou a query aqui em cima. Então, beleza. And you don't really want to use things like circuits, WebSockets, E você não quer usar coisas como circuits, WebSockets, nem nada aqui dentro. WebAssembly for any of this. You just nem WebAssembly. Want some server-generated HTML. Você só quer página gerada do lado do servidor. And if we look at the page source, you can see that's exactly what we've got here. E se você olhar no código-fonte da página, é exatamente o que a gente tem aqui, tá? Então isso é muito importante, esse código aqui é muito importante, principalmente para ferramentas de busca, tá? Eu falo bastante do Google aqui, mas o Bing também usa isso, e qualquer outro buscador, ele vai ler o conteúdo da página para ver se realmente o seu headline, os seus metas ali, eles condizem com o que você está dizendo, né? Então ele não lê só o título e os tags da página, ele lê também o conteúdo da página, tá? Então isso ajuda muito na parte do SEO, e quando a gente gera isso automaticamente ali, né, com Single Page Applications, essas páginas que elas ficam vazias, né, a gente só tem um ID ali dentro da página, tem coisa pouca, tá? There aren't even any script tags, it's just não tem nem tag script nem nada. HTML. É só HTML, tá? But to build this, I've used Blazor components. Mas para construir isso daqui, né, para construir esse site aqui, ele utilizou o Blazor Components. And I can show you that over here. Here is E ele vai mostrar aqui the component for the homepage. Esse é o componente da página inicial, né, da homepage. And here's the little form that we Esse daqui é o form, né, que ele acabou de utilizar lá no exemplo. Our search term into, and you can see under that it's displaying all the recipes. E aí é onde ele está listando todas as receitas. You can also see that it's structured Você pode também ver out of more Blazor components. So Você pode ver também que a estrutura aqui ele está usando mais Blazor Components, né? Então esse aqui também é um componente do Blazor. Esse aqui está chamando um outro componente chamado de Receipt Card. Got this component-oriented architecture for Ele tem essa arquitetura orientada a componentes aqui no caso. Creating your server-rendered HTML. Para criar esses componentes renderizados do lado do servidor. And to wire that up to the server is very straightforward. We've got this single line of code in our program file here. E para mostrar aí que é muito fácil, né, de fazer isso, né, muito simples, ele só tem uma linha aqui de código, né, chamando app.mapRazor_components. MapRazor components, and that tells the server that whenever a request comes in, E isso diz que para o servidor, né, que sempre que um request acontecer, que um request chegar nessa aplicação,
If it matches the URL for one of Se ele der match aí nessa rota, né, que está aparecendo aqui no caso, que é esse barra, our Blazor components, then we should just use that. Se esse daí for um componente do Razor, do Blazor, né, no caso, ele deve usar esse componente, tá bom? We've also got our layout over here. That is ele também tem o layout aqui, né? Tá mostrando o main layout. Yet another component. Que tem um outro, que é também um outro componente. That follows the same patterns that Blazor layouts have always followed. Que segue o mesmo padrão dos layouts do Blazor aí. And again, you can see there's no script tag in here. We don't need to. E você pode ver que não tem nenhum script tag ali, né? Não tem nenhuma tag script ali, não tá portando nada de JS. Do anything special, it's just going to render some HTML for us. E não faz nada de especial, ele só vai renderizar de fato um HTML aí na tela. And we're not limited to just displaying data. We can. E ele falou que não estamos só limitados a display dados, né? Só exibir dados. Also work with forms to. Isso aqui também funciona com formulários. Receive data from the user. For example, I can. Para receber dados do usuário, né? Por exemplo, ele pode go in here and you can see we can start typing out a review. If I just try to leave that blank, ele falou, pode vir nessa página aqui, começar a digitar a receita e se deixar o formulário em branco e tentar submeter, then you'll see that validation works as well. Você vai entender você vai conseguir ver que a validação funcionou aqui no caso, né? Então, não submeteu nenhuma estrela, né? Não colocou nenhum texto, obviamente deu um erro aqui de validação de formulário. Let's see the source code for that. Ele vai mostrar o código-fonte disso aqui. That's inside this star rating reviews component. Tá nesse star rating review component. And you can see it uses the same edit form, validation message and input text area components. E ele diz que usa o mesmo edit form, validation, né? Toda a mesma forma com que o Blazor utiliza nos formulários normalmente. That have always been around in Blazor, so it's the same components working for plain server rendering as well. É o mesmo componente, só que rodando para server-side aqui. But you might have noticed that when I submitted this form, I lost my scroll position. Don't worry, we'll fix. Ele fala que você pode notar que quando ele submeteu esse formulário, né, no caso, ele perdeu a posição do mouse aqui, né? Se vocês notarem, quando ele submeteu o formulário, na verdade, ele recarregou a página, né? Ele deu um refresh aí na página. Fix that in just a moment. Ele vai consertar isso em alguns minutos. Now let's enhance this site in a few ways. The first feature I want to show you Vamos melhorar isso em alguns aspectos. is called streaming rendering. And that essa primeira feature que ele vai mostrar chama Streaming Rendering, tá? Gente, isso daqui é um negócio sensacional, tá? Esse Streaming Rendering aqui, eu mostrei um pedaço dessa parte de streaming já num vídeo aqui, né? Um streaming assíncrono, usando o Yeld para produzir resultados de uma string, e você não precisar esperar uma lista, por exemplo, inteira carregar e depois exibir todos os itens na página. Você consegue ir exibindo os itens na página de acordo com o que você vai recebendo eles na sua lista. Esse é um recurso fantástico que existe no .NET 6 para frente, lembrando que a gente está no .NET 7. That gives you a faster UI response, even if you. Esse recurso aqui permite que você tenha uma UI, uma resposta da interface do usuário muito mais rápida, né? Obviamente. Waiting for some underlying database or API call to. Você não precisa ficar esperando, né, para uma requisição ao banco de dados ou da API ficar extremamente completa, né, para retornar todos os dados para a página. Complete. So in this case, I've simulated a query that takes about 1 second. Nesse caso, ele vai simular uma query que leva em torno de 1 segundo. To show you that, if I open a new tab, you should see it took about 1 second. Para simular isso, ele abriu uma nova tab, né? E a gente pode notar aqui que ele levou aí 1 segundinho para renderizar essa página. For the UI to be rendered. And we didn't no caso, para a interface aqui ser renderizada. See anything while we were waiting. But E a gente não conseguiu ver nada enquanto a gente estava esperando por essa requisição. Porque é assim que funciona. Faz a requisição para o servidor pensa, faz tudo lá e manda o HTML, CSS e JS para a gente aqui, tá? Então, enquanto o servidor está processando lá, a gente fica vendo essa página em branco. E é isso que o streaming ajuda aqui. I can go into the source code for my Ele pode ir no código-fonte aqui. Component here, this homepage component, and I'm going to enable streaming rendering. E ele vai habilitar esse atributo aqui, ó, chamado de Stream Rendering, tá? Ó, esse atributo que ele colocou aqui, tá? Esse Stream Rendering aqui.
That means that all the different UI states that we might have, such Isso significa que todos esses estados que a gente tem aqui na UI, né, como esse if aqui, por exemplo, recipes is null, as this loading state, can now be streamed to the browser as ele pode ser streamado para o browser nesse modelo que eu falei. Então você não precisa esperar tudo isso completar, você vai fazendo isso parte a parte. part of that initial page response. Você já pode mostrar isso aqui na página inicial ali, né, na resposta inicial para o seu usuário. So I'm going to recompile my app and we'll see what difference that now makes. Ele vai recompilar a aplicação e a gente vai poder ver o que diferença isso faz. Here it is, and now ele falou, aqui está, né? E se a gente notar agora, quando ele renderizou a página apareceu e ficou carregando ali, tá? Diferente do comportamento que a gente tinha anteriormente. each time I reload, you can see we see this. Ele falou que cada vez que ele recarrega a página, a gente pode ver aquele loading recipes message appearing while we're waiting. Olha lá. Então, for the database call to come back. Same enquanto a gente espera, né, pelo retorno completo aí do banco de dados. If I do a search, o mesmo acontece se ele fizer uma busca. That's also going to show this loading state. So that's just também vai mostrar esse loading state aí, esse comportamento de carregamento aí. Just an option for you to make your UI feel more responsive even though you're just doing plain HTML responses. Ele vai mostrar agora mais uma feature que pode ajudar mesmo que sua resposta seja HTML puro. Next, let's add a quick bit of progressive enhancement. Agora ele vai mostrar algumas outras melhorias, né, progressivas aí. If we're willing to add a bit of JavaScript to our site, then se você quiser adicionar um pouco de JavaScript aí, né, para essa página, Blazor can improve the user experience in o Blazor pode ajudar muito nessa parte, tá? O Blazor, se você não teve a oportunidade ainda de entender um pouco sobre Blazor, né, de ter algum contato com o Blazor, ele é muito legal porque ele traz pra gente a possibilidade de substituir o JavaScript em N momentos aí da nossa aplicação. Não é que você nunca mais vai precisar escrever JavaScript, tá? Mas se você já tem um código C# aí para uma regra de negócio, para alguma coisa, você pode usar ele dentro do Blazor, né? Então, de fato, o .NET aí rodando dentro do browser, no caso do WebAssembly, ou rodando no servidor aí com Blazor, tá? Various ways. So we're thinking of creating this little script that you can add in, not that one, this one. E ele criou esse outro script aqui, né, que pode ajudar a gente. Então, no caso, ele está incluindo aqui agora um script JS, tá? E essa, de fato, aqui é o Blazor United, tá? Então, esse é o JavaScript aqui que vai fazer toda essa mágica aí pra gente. And once that's there, that's going to automatically enhance both navigations and form posts to. E uma vez que isso daqui foi incluso aqui, né, ele já vai automaticamente aí melhorar, né, tanto os posts, né, quanto os gets aí da sua aplicação. Make them faster and feel more like a spa. Ele vai fazer com que eles sejam mais rápidos, né, e que tenham uma sensação aí de single page application. Even though you're not actually using any. Mesmo que eles não estejam usando o single page application. SPA technology yet. So, watch what happens now. As I navigate around, things become significantly faster. Ele fala que agora quando ele navega, as coisas de fato se tornam um pouco mais rápidas, né? Realmente a gente consegue notar aqui que tem uma navegação um pouco mais rápida. You can't necessarily see that. Se você não conseguir notar isso, né? Às vezes está no localhost e tudo mais, ele está inspecionando aí a rede, né? O network, para a gente poder ver. Unless I open up the browser DevTools. But if I go back here and I clear everything out. So se ele voltar lá e limpar tudo, né? Então, fazer o processo aí novamente para a gente conseguir ver no network aí o que acontece. So you can see what gets fetched from the server. Agora a gente vai conseguir ver o que é buscado do servidor, né? O que o servidor está retornando para a gente. When I go to this page, you can se a gente navegar para essa página, a gente consegue ver see now it only fetches the HTML for that page. Se ele navegar para essa página, a gente consegue notar que ele só buscou ali as informações de HTML dessa página. And the images that are on it. E as imagens que estão nelas. Doesn't have to fetch any of the CSS or anything else in the background. Ele não teve que baixar nenhum CSS nem nada em background. Because it's intercepted the page load and it's porque ele interceptou o carregamento da página. Now just evaluating it
without a full page refresh. E já entendeu que aquilo ali já estava cacheado, né? Já não precisava daquelas informações ali. Então, um ponto legal que o Single Page Application tem, ele carrega muita coisa, né? Então a gente fica com muita coisa local aí para aplicação. Isso tem como tratar também com cache, com N outros mecanismos aí, tá? Não é uma coisa que eu acho que é tão diferente aqui, né? Precisava ser tão diferente sim, mas de fato, ó, você nota que ele navegou de uma página para outra e ele não baixou novamente aí os CSS, né? Ou qualquer outra coisa, só baixou o HTML e baixou aí as imagens. It also does the same thing for form posts. Ele faz a mesma coisa para os posts no formulário, tá? Então, para o form posts aqui. So if I now try to submit this form, you'll see that I don't lose my scroll position anymore. Se ele tentar submeter o form agora, né, como a gente acabou de ver, ele não perde mais a posição do mouse, tá? Isso acontece porque, obviamente, ele já está entendendo que isso aqui é um formulário que está rodando aí uma espécie de SPA, uma espécie de Single Page Application. Então, ele já foi inteligente o suficiente para notar que eu estou dentro do formulário, né? Eu quero submeter essa página, mas não quero recarregar essa página como um todo, né? Que é a desvantagem do SSR aí no caso. Então, putz, isso daqui é um ponto muito legal, gente. It now feels very much like it's a client-side UI, even though it's actually running server-side here. E ele falou assim, ó, que parece muito que ele está rodando só do lado do client, né, como um single page application, mas é importante notar que ele está rodando no lado do servidor, tá? Então, isso é um ponto realmente sensacional. Todo esse código que é o mesmo código para ASP.NET e para Blazor, né, e a diferença é que um roda no server-side e um roda no client-side ali, né, inclusive totalmente dentro do browser, se você for WebAssembly, mas no caso, olha o que ele está mostrando aqui, que ele tem uma aplicação, Razor aí, e ele colocou aquele Blazor United e a aplicação é server-side rendering, porque renderizou HTML, né, navegou para outra página, mas ele entendeu automaticamente que tem um form aqui e fez a validação desse form direto no client aqui. Bacana demais. Because it's automatically enhanced the form posts. Now, let's make things a bit... Ele fez uma postagem aqui, né? Ele tinha complementado a frase aqui, porque ele automaticamente melhora essa questão do formulário aqui, tá? Então ele conseguiu fazer um post, o post dele apareceu aqui, né? O review que ele acabou de criar aqui, né? Então, novamente, não recarregou a página. More interesting. Because remember, the point of this is not just to do server-rendered HTML, it's... Ele falou, vamos mover para uma coisa mais interessante, porque o ponto principal aqui não é só fazer o server-side rendering, also to be able to use SPA-style technology as part of the same architecture. Que o ponto principal aqui é para usar, né, o SPA aí junto com o SSR, tá bom? So, as a scenario for that, I've got a slightly more complex page over here, where... Para exemplificar melhor isso, ele tem uma página um pouco mais complexa aqui. Users can submit recipes. And I want this... Nessa página, os usuários podem submeter as receitas. To have some more sophisticated UI functionality, such as the ability to upload a picture and see a preview. Ele falou que tem umas funcionalidades um pouco mais sofisticadas, como por exemplo a possibilidade de fazer o upload de uma imagem e já ver um preview dela ali. Preview, or dynamically build a list of ingredients. Ou criar uma lista de ingredientes dinamicamente, aí, né, sem um limite fixo aí. Do things like drag and drop to reorder it. Now, e itens como drag and drop aí para reordenar esses ingredientes, né, esses itens aí. Right now, if I start typing in here and click this button, nothing will happen because... Ele falou que se ele começar a escrever o texto aqui agora e clicar no botão adicionar, nada vai acontecer, como não aconteceu. This needs to be an interactive component. Porque isso aqui precisa ser um componente interativo, tá? E aqui começa, de fato, a grande novidade para essa funcionalidade aqui. Work properly. Para funcionar corretamente, tá? We can opt in to making this into a Blazor server-style interactive component. Então, a gente pode optar por transformar esse componente aqui num componente interativo do Blazor, tá? Aqui, essa parte é muito legal. I just go over to the source code for this. Let's find that page. Ele só vai achar o código aqui, né? Vai procurar a página. It's submit recipe. Submit recipe, né? No caso, a página aqui. And if we scroll down here, we can see here's our ingredients list editor.
E se a gente descer, né, um pouco essa página, a gente vai achar esse outro componente aqui do Blazor também, que é o Ingredients List Editor. And I want to render this interactively. E ele quer renderizar esse componente específico. Não estou falando da página, estou falando desse componente específico. Ele quer renderizar de uma forma dinâmica. I'm going to put this render mode on here, and I want to... Ele coloca então essa tag aqui chamada de render mode, tá? E web component render mode.server. Editor. And I want to render this interactively. So I'm going to put this interativo, tá? Não dinâmico. Falei errado. Render mode on here, and I want it to have a server render mode. So it's going to... E ele quer ter renderização, o modo de renderização como server. To run as a Blazor server component now. Isso vai rodar agora como um Blazor server, um componente do tipo Blazor server, tá? So let's compile and restart that. Então ele vai compilar e restartar a aplicação. And we will see that working, hopefully. E espera que isso funcione, né? Claro que vai funcionar, ele é um cara do Blazor. Now, just before I do, let's get these DevTools open again. And tá, antes de prosseguir, ele vai abrir o DevTools novamente. I want to show you that we don't have any WebSocket connections. E um ponto interessante aqui, ele fala assim, ó, você pode notar que não tem nenhuma conexão WebSocket aqui, tá? Qual que é o problema, entre aspas, aí de você usar um Blazor Server, por exemplo? O Blazor Server, o código, ele é processado sempre no lado do servidor, né? E a gente tem ali uma UI muito dinâmica no lado do cliente. Só que para fazer esse processamento, né, a melhor forma possível é através de um WebSocket, né? Então ele vai ficar fazendo requisição para lá, ele já deixa um socket aberto, e durante esse processo, né, ele vai dinamicamente processando o código no servidor, trazendo para a tela. Só que para isso acontecer, o usuário precisa constantemente estar conectado na sua aplicação. Então, se você tiver, por exemplo, aí 300, 400, 500 usuários em idle, aí, né, sem fazer nada na sua aplicação, você tem ali um tráfego, né, pelo menos de ping ali, né, que vai ver, ó, tá conectado no servidor, você tá ativo, né, vai ficar pelo menos esse tráfego aí, que é um tráfego já grande. Fora que, quando você tem muitos sockets, né, dependendo de onde você hospeda a sua aplicação, você tem um limite de usuários conectados simultaneamente, tá? Então você tem lá 350, 500 mil conexões simultâneas permitidas, né? Tanto através de sockets quanto requisições mesmo. Então, assim, isso pode afetar também a performance do servidor, entre N outros pontos, tá? Então, quanto menos você usar isso, melhor, tá? E o problema do Blazor Server hoje é que ou você tem esse socket ou você não tem. Aqui no caso ele está falando assim, ó, mesmo que ele colocou lá o render mode como server, né, ou seja, renderizado do lado do servidor, ele está colocando aqui que, está mostrando aqui que ele não tem nenhum WebSocket ativo ainda. This is just plain passive HTML. But é só HTML nativo aqui. When I move over onto the submit recipe page, quando ele move para o submit receipt page, né, para essa página de envio de receita, can see down here that the WebSocket connection has been made because... Aí sim a conexão com o WebSocket é feita. Sensacional, gente. Isso aí é uma ideia sensacional, que inclusive já vi várias sugestões assim como essa no GitHub do Blazor, né? Falar assim, quando você está dentro de um componente que não precisa estar 100% ligado ao servidor, né? Que só renderiza arquivo estático, HTML, assim, não precisa ter um WebSocket, uma conexão ali. Because we know there's at least one component on this screen that requires that WebSocket connection to the server. Então ele fala assim, isso existe porque tem pelo menos um componente na tela que necessita dessa conexão, tá? Então cabe a você depois ponderar também, né? Se você tem telas aí que só tem um componentezinho pequeno ali que tá usando o server mode, às vezes compensa você nem usar um WebSocket naquela página ali. Mas enfim, se tiver um componente aí que usa, tá sendo renderizado com server mode no lado do cliente, ele já vai precisar desse WebSocket aí. E ele já vai criar isso automático, tá? So now if I go over here, I can start typing stuff in and I'll hit. E agora se ele for aqui pro form, começar a digitar alguma coisa aqui. Add, and you can see it's working perfectly well. A gente pode ver que está funcionando perfeitamente. And as I drag around, everything's e a hora que ele faz o drag and drop aqui, né, que ele move esses itens aqui. Working, I can switch between different unit formats and everything. Ele pode mudar entre os tipos de unidade aqui.
thing, and we start to build our client-side UI just inside that one component. E você já consegue criar sua UI aí somente dentro desse component aí. And we don't just have to do it for individual components, we can do it at the level of a whole page as well. Então, olha só que legal, né? Isso daqui ele fez para dentro desse componente. Ele colocou esse render mode, web component render mode server aí, mas funcionou para esse componente, para esse ingredients list, tá? Mas o que ele fala aqui, ele comentou que a gente pode, né? Você não precisa fazer isso para cada componente individualmente. Você pode fazer isso para sua página como um todo. I'm going to go back to this entire submit recipe page and I'm going to add another attribute at the top here to say. Ele falou que vai voltar para essa submit recipe page e vai adicionar um novo componente aqui no topo da página, tá? That I want this whole page to be rendered as a server component now. E olha que sensacional. Ele quer que essa página agora como um todo seja renderizada aí, né, utilizando o Blazor Server aí, né, com esse Web Component Render Mode como server aí. And that means that everything on this page now can work as an interactive server component. Isso quer dizer que cada item nessa página agora funciona como um componente interativo aí do Blazor. Which means things like this picture preview will work. Significa que como itens como esse picture preview, né, essa visualização de imagem, ela vai funcionar. Nota que ele fez o upload ali da imagem, a imagem já apareceu ali embaixo, né? Então, uma forma bem interativa aí. And of course, our validation will work in the traditional Blazor server. E, claro, né, as validações também vão funcionar aqui nesse caso. For style. Now, an important point to remember is that we didn't have that WebSocket connection to the server until we navigated to a page that actually needed it. And ele fala que um ponto importante para notar é que a gente não tem a conexão WebSocket até você navegar para uma página que de fato precisa dessa conexão, né, desse WebSocket aí. In fact, as the user navigates away, we can shut down these circuits dynamically as well. So ele fala também que eles vão aprimorar isso numa forma que você não precisa se preocupar com a questão de derrubar a conexão e criar conexões. Ele vai fazer isso de uma forma automágica aí pra gente. Only incur the cost of having a circuit during the periods when users are on pages that actually need them. Eles vão otimizar isso para ter os WebSockets aí só na página que o usuário precisa e enquanto ele estiver naquela página. Now I'm sure you're wondering, what about WebAssembly as well? Can we use that? E aí vem a parte mais sensacional ainda. Ele fala assim, e sobre o WebAssembly, né? Será que a gente pode usar também o WebAssembly aqui dentro? E se vocês já me ouviram falar sobre o WebAssembly, eu gosto bastante do WebAssembly, acho que ele traz uma performance assim incrível, a gente consegue fazer muita coisa com o WebAssembly que substitui apps aí. E lembra de um ponto importantíssimo que é, a gente tem o Blazor MAUI, que é a possibilidade de rodar o nosso WebAssembly dentro de uma aplicação Blazor, dentro de uma aplicação MAUI e ainda ter acesso a recursos do device, né, do dispositivo aí, ter essa interação com o .NET MAUI. Então isso é um ponto muito importante. Quem sabe a gente não tem a unificação de MAUI, ASP.NET e Blazor no futuro aí, ó. Deixa isso, fazer um short disso aqui, deixar gravado para não perder isso aqui. In fact, it's quite suggestive up here that since we've got a render mode server. Ele fala que, de fato, assim, é um pouco até sugestivo aqui em cima, né? Porque a gente já tem o Web Component Render Mode, né? Então, o modo de renderização desse Web Component. Maybe we should also have a render mode of WebAssembly. Então, ele fala assim, de fato, a gente pode, né, talvez ter aqui um WebAssembly, né? Ao invés do server. Legal demais, né? Muito bem, muito sugestivo. In fact, we do. Now, e de fato a gente tem. I compile that is going to run the same thing, but now it's dynamically going to start up the WebAssembly runtime. Ele fala que se ele compilar essa aplicação novamente, vai ter o mesmo comportamento, só que dessa vez ele vai utilizar o WebAssembly aí, tá? Pontuando, né? O WebAssembly, ele é basicamente aqui, né? O WebAssembly é a possibilidade que a gente tem de rodar itens compilados em outras linguagens dentro do browser, né? Então você tem o WebAssembly com Rust, com N outras linguagens e com C# aí, que é o Blazor WASM, né? Blazor WebAssembly aí. Então basicamente, com o Blazor WASM, a gente tem o .NET dentro do browser. Você não está saindo do browser para fazer nada. Você consegue fazer tudo dentro do browser aí de uma forma, sensacional, muito otimizada. Só que obviamente tem os trade-offs, né? Qual que é o trade-off disso? Como muita coisa do .NET depende do .NET Framework, né? Do framework, do conjunto de bibliotecas, né? E a gente não tem um ahead of time aí
100% ainda, né? A gente teve muitas melhorias no AOT que veio no .NET 6, né, pro Blazor, né? No .NET 7 a gente teve a entrada do AOT pro framework em si, mas no .NET 8 e 9 aí a gente vai ter novidades aí pro WebAssembly, vai ter muito mais coisas que permite que a gente tenha um build mais demorado, né? Mas em compensação que a gente tenha tudo muito mais otimizado ali dentro do nosso pacote, né? E não precisa trazer, por exemplo, tudo do framework, né? Traz só os itens que a gente precisa, mas isso não é a realidade hoje ainda. Então, por exemplo, para você usar o WebAssembly, você vai ter um loading muito maior da sua aplicação, porque, obviamente, você precisa baixar o .NET ali para a máquina do cliente. Isso é otimizado, ele não vai parar, baixar todo o cliente, ele vai baixando à medida que ele precisa, mas, de fato, a aplicação vai ficando grande. Às vezes você pode precisar de um system.text.json que, sei lá, a DLL tem 500, 600 KB e ele vai precisar baixar essa DLL aí. Então, não tem como fugir disso no momento ainda, tá? When we go to that page. So there's no e agora a gente vai ver o comportamento quando ele vai para aquela página. WebAssembly runtime in use yet, but when não tem nenhum WebAssembly runtime sendo utilizado no momento, tá? Ele não mostrou aqui, mas segue o mesmo princípio dos WebSockets que eu comentei anteriormente aqui, que ele mostrou, né? Então, por exemplo, assim, só vai chamar o WebAssembly quando a gente precisar do WebAssembly. Sensacional, né? Então, a mesma questão do WebSocket. Só vai criar um WebSocket quando precisar de um WebSocket. when I move over onto submit recipe, it will have been started in the background. And so now quando ele falou que quando ele moveu aqui para a página de enviar receita, ele vai iniciar, né, esse download desses recursos do WebAssembly no background, né, no segundo plano. Everything will work the same as it did before. Tudo vai funcionar como antes. So we can do all the interactive stuff. Você pode fazer todos os itens interativos aqui. But this time there's no server connection anymore because it... Mas dessa vez não tem mais conexão WebSocket aqui. It's now started up the WebAssembly run. Porque agora ele começou, né? Ele está utilizando aí o Blazor WebAssembly. Time. Now you might be wondering how that actually works because você deve estar se perguntando como isso de fato funciona. We don't have a separate project for our WebAssembly components in this case. A gente não tem um projeto separado para Web Components, WebAssembly Components nesse caso. Everything is just in a single project. Tudo está dentro do mesmo projeto. So how is that able to compile both for running on the server and for running on WebAssembly? Então, como que ele consegue fazer, né? Como que ele consegue se situar aí para rodar itens que estão no lado do servidor e itens que estão que são WebAssembly? Well, we've got a little trick going on. I'm not totally certain how. Esse é um dos pontos aqui que ele fala, né? Tem uma pegadinha aqui, né? Tem uma gambiarra aí rolando, né? This is going to be if we do. Ele não tá certo ainda, não tem certeza ainda se vai ser assim no futuro. This for real, but in this case I've set up two different target frameworks. One. E aqui no caso ele conseguiu já fazer, né? Provavelmente ele está com uma versão bem mais recente aí. E ele consegue dar target em dois frameworks do .NET aqui, do .NET 8 quanto do .NET 7.0 para rodar no browser aqui, que é a versão atual do WebAssembly. For compiling for the server and then a second target framework for compiling for the browser. Então, o .NET 8 compilado para o servidor, .NET 7, né, para compilar para o browser. And we can use different conditions within MS Build to a gente pode usar essas condições diferentes aqui dentro do MS Build, né? Está usando ali o cifrão isBrowser para saber se ele está compilando para um browser. Set up different dependencies depending on. E daí, obviamente, a gente consegue, e aí no caso a gente consegue ter dependências diferentes, né? Mesmo estando dentro do mesmo projeto. Whether we're producing the server build or the WebAssembly build. Enquanto a gente produz, né, a versão do servidor ou a versão do WebAssembly. All right, so we've now got a website that does server-rendered passive HTML, and it can do Blazor server components, and it can do Blazor WebAssembly. Ele fala que agora a gente tem um site que faz tanto SSR, quanto Blazor Server, quanto Blazor WASM. But we can do one final trick that brings this together in an even nicer way, and e a gente pode fazer mais uma coisa aí sensacional, que traz tudo isso junto, né, num formato mais revolucionário ainda, né? Uma coisa mais incrível ainda. That is, what if we didn't even decide whether we're using server or WebAssembly, but we actually let the system decide dynamically for us? Aqui
Aí ele pegou pesado, hein, gente? Ele falou assim, ó, e se a gente não decidiu ainda o que usar e deixar o .NET decidir pra gente? Então, por exemplo, assim, eu tô numa página, não sei se essa página é SSR, se é Single Page Application, e deixar o .NET decidir. Ó, essa parte aqui, né, se a gente conseguir ter nas próximas versões do .NET, por exemplo, algo inteligente o suficiente para isso aqui, gente, a gente matou o problema de Single Page Application e SSR. Né? Então a batalha morreu aqui. A gente consegue ter o melhor dos dois mundos e melhor, gerenciado pelo framework, que é coisa que a gente não precisa tomar decisão. Tá? Então, hoje existem frameworks no mercado, Next.js, por exemplo, é um framework que faz muito bem isso, tanto SSR, tem Gatsby, tem N outros frameworks, né? Até o próprio React tem libs aí que renderizam do lado do servidor, renderizam do lado do cliente, mas exige esforço por parte de quem está codificando. A gente está falando de ter .NET, inclusive no lugar de JavaScript, você pode ter o seu código .NET rodando dentro do browser. A gente está falando de ter server-side, né, itens rodando do lado do servidor, e client-side, itens rodando do lado do cliente, né, ou seja, SSR e SPA, e ainda o WebAssembly, tá? Então, é muita coisa. Se conseguir fazer isso, realmente é algo diferenciado aqui. So I'm going to go back now to my submit recipe page, and Ele vai voltar ali para submit recipe page. I'm going to change this render mode one more time. Now I'm setting it to auto render mode. E agora ele vai mudar mais uma vez aqui o Web Component Render Mode e ele vai colocar no modo auto, né, automático aqui. So what does that mean? Well, it gives you the instant startup of Blazor Server combined with the zero latency of Blazor. Ele falou o que isso daqui faz? Ele te dá a combinação do Blazor Server, né, a latência zero aí do Blazor Server, que já serve a página na hora, The WebAssembly. So what? Com o poder do WebAssembly. Tá? Deixa eu até voltar aqui. Now I'm setting it to auto render mode. So what does that mean? Well, it gives you the instant startup of Blazor Server. Ele dá o startup inicial do Blazor Server, né? Tipo a rapidez inicial do Blazor Server, combined with the zero latency of Blazor combinado com a latência zero WebAssembly. do Blazor WebAssembly, tá? Ou seja, combinado com toda aquela performance do Blazor WebAssembly. So what it's actually doing here, I'm going to show you Tá, o que está acontecendo aqui, ele vai mostrar agora no console aqui. by clearing out some stuff in my browser cache. So Tá, ele vai limpar o cache do browser aqui para tirar tudo, né? Até o momento tem 29 megas de itens cacheados aqui. I'm going to clear everything out here, Limpou tudo, ó, tudo zerado. and I'm going to go over to the network tab, and I'm Foi para a aba de network, também limpou tudo para a gente ver tudo que vai trafegar aqui. going to reload. Now what we will E vai carregar a página de novo. Ó, deu um refresh na página aí. see, if we can see the list of files that have been loaded, is Ele falou que o que a gente consegue ver, né, se você considerar todos os arquivos que foram carregados, it hasn't loaded any of the WebAssembly files. It's just ele não carregou nenhum dos arquivos WebAssembly. loaded a load of images, which are bigger than they should be, but it's just a demo, that's fine. Ele falou que as imagens estão maiores do que deveriam, mas é só uma demo, né? Então, é importante que ele não carregou nada de WebAssembly aqui ainda. When I move over onto this submit recipe page, what will E agora, quando ele moveu para Submit Recipe Page, né? Quando ele moveu para essa página aqui, que é a página mais complicada lá. find is that it's actually started up a Blazor server connection, and that is because this particular Putz, entendi. Gente, sensacional. Quando ele navegou para essa página agora, olha o que aconteceu. Ele startou aqui, ó, como uma aplicação Blazor Server. Por quê? Porque como o Blazor WASM, por exemplo, ele demora mais para carregar, então ele startou essa primeira página como um Blazor Server, tá? Então tá aqui, ó, na verdade tá aqui embaixo, ó. Ele criou um WebSocket, tá? Tá criado esse WebSocket aqui. Só que, olha que, assim, pelos meus cálculos, o que ele vai fazer? Ele startou e esse normalizing Blazor aqui, ele deve estar baixando recursos do Blazor WebAssembly. Então, as próximas vezes que ele navegar para essa página, já vai ter o Blazor WebAssembly carregado nessa página e daí ele vai usar o WebAssembly. Deixa eu ver aqui, ele vai falar aqui. user doesn't already have all the WebAssembly files cached. É isso aí mesmo. Então, ele usou aqui o Blazor Server, né, para fazer esse start inicial aqui, porque o usuário, no caso, não tem
todos os recursos do Blazor WebAssembly baixados aqui na máquina. In their browser. But in the background, it has downloaded all the WebAssembly files, even though. Mas no background, ó, ele já baixou esses arquivos do Blazor WebAssembly. Ó, que sensacional isso aqui, essa é uma sacada genial, mata o maior problema do Blazor WebAssembly. It's not using them right now, which means that. Mas ele comentou aqui que não está usando no momento, tá? O que significa. Next time this particular user comes to this page, if I do a significa que a próxima vez que o usuário vier para essa página, reload, you'll see that this time it starts it up with WebAssembly. E agora sim, de fato, ele usou o WebAssembly. Ó, ele carregou aqui, né, o Blazor WebAssembly, porque ele já tinha previamente carregado os itens. Gente, isso aqui é sensacional, isso aqui é fora da curva. Which means that we don't need any connection to the server. So we can que significa que agora ele não criou nenhuma conexão WebSocket. Então, olha que sensacional. Agora ele já entendeu, né, que ele já tem todos os recursos do WebAssembly carregados nessa máquina, e a partir daí ele falou, por que eu vou renderizar isso aqui no servidor, né? Por que eu vou abrir um WebSocket aqui no servidor, se eu posso usar isso aqui localmente com Blazor WebAssembly? Gente, fora do normal. Dynamically choose on a per page or per component basis between. Então ele escolhe dinamicamente, né, pela página ou por componente, server and WebAssembly based on whether the user has already got the files. Então, olha que sensacional. Ele já é inteligente o suficiente para saber. O usuário tem o Blazor, o WebAssembly carregado na máquina, ele usa o WebAssembly. Se não tem, ele vai criar o Blazor Server, vai fazer essa conexão, esse WebSocket, para o usuário não ficar parado, né, esperando que os recursos do WebAssembly sejam carregados. Enquanto ele vai navegando na página ali, ele vai baixando em background isso, e a próxima vez que ele vem para essa página, então aquele render mode ponto alto lá, ele já automaticamente fala, opa, o cara já tem o WebAssembly instalado aqui, então vamos usar o WebAssembly, né, que é muito mais performático e roda tudo na máquina, não precisa usar recurso do servidor. Genial, genial. Cached. And you can use whichever combination of rendering modes makes sense for each different part of your website. E ele fala que você pode usar qualquer tipo de combinação do server mode ali que faça sentido para sua página. Without having to change your architecture. Sem precisar trocar a sua arquitetura. Now that is just a prototype. Sensacional, muito, muito bom em si. Perfeito, hein, cara? Puta vida. And a lot of it will probably change, but we are serious about doing something like this in .NET. Ele fala aqui que isso aqui é um protótipo, né? Eles estão querendo, de fato, colocar isso, mas tem que entender que isso aqui é um protótipo, é uma ideia, eles estão amadurecendo isso ainda. 8. And since it's just a prototype, we don't even have any packages yet that you can actually download and try it. Né? Isso daqui é um protótipo, ainda não tem nenhum pacote que você pode ir lá e fazer o download desse Blazor United. So if you are really keen, you can go to our GitHub repo and into the se você quiser realmente rodar isso aqui, você pode ir lá nesse repositório, né, do ASP.NET, Blazor United branch and actually para branch do Blazor United, build the whole framework yourself to try it, e fazer o compile do framework aí para rodar na sua máquina. Or you could just wait until we start releasing actual real preview releases. Né, ou esperar de fato que eles soltem as próximas releases, tá bem? Bom, pessoal, sensacional essa parte aqui. Realmente, esse é um vídeo que eu precisava trazer para vocês aqui, porque eu vi os primeiros minutos ali, já fiquei empolgado pra caramba. Falei, não, vou gravar um react aí. Eu não faço esse tipo de vídeo normalmente, né? Nem é um react assim, mas mais comentários sobre o vídeo mesmo. Então eu achei sensacional essa ideia. Eu espero de coração que isso aí chegue no .NET 8, porque vai ser o futuro do Blazor, o futuro das aplicações web aí, tá bom? Se você ficou empolgado também, deixa seu comentário aqui. Diz aí qual a sua experiência com Blazor, você já está usando Razor, ASP.NET, né? O que você usa, deixa seu comentário aqui. É muito importante para a gente fomentar essa ideia, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.